O Boa Noite Goiás está começando e hoje você vai saber sobre um acidente envolvendo 18 veículos. Infelizmente, 4 pessoas foram vitimadas e vários feridos na BR-414, próximo a Anápolis. Você vai ver também que a Polícia Civil concluiu investigações de uma jovem que estava desaparecida há 1 ano e foi encontrada morta. Você vai ver também sobre detalhes dos trabalhos dos nossos parlamentares, tudo isso a partir de agora no Boa Noite Goiás. Uma ótima noite de segunda para você que nos acompanha. Tenho a alegria de iniciar o Boa Noite Goiás trazendo notícias, os 30 minutos mais informativos do seu dia. E nós começamos com uma notícia triste. A gente começa a edição de hoje falando de um acidente na BR-414 envolvendo cerca de 18 veículos. Deixou mortos e feridos na manhã desta segunda em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. E segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram. A atenção dos motoristas da BR-414 continua com interdição total de pista ali na altura de Abadiânia. Existe a recomendação para que os motoristas redobrem os cuidados ao se aproximarem do trecho. E a Polícia Civil concluiu as investigações do caso da jovem desaparecida em Aparecida de Goiânia. Tudo isso no ano passado. Segundo a polícia, Alícia foi morta com uma dívida de traficante de drogas. Em fevereiro de 2022, fevereiro do ano passado, uma jovem foi dada como desaparecida em Aparecida de Goiânia, na cidade de Aparecida de Goiânia. Diversas linhas de investigações foram elaboradas aqui para a DEIC, porque esse caso passou para o doutor Fabrício. Doutor, realmente diversas linhas a serem investigadas. E o que nós temos de novidade sobre o desaparecimento dessa transexual? Nós recebemos esse caso já nesse ano, né? Esse caso veio de Aparecida de Goiânia aqui para a DEIC. Demos sequência na investigação, onde existiam aproximadamente 5 linhas investigativas e confirmamos que uma delas era plausível e foi que se constatou. Seria uma dívida de drogas dessa vítima que ela tinha com um traficante ali da região. Então, essa linha de investigação nos permitiu prender um dos suspeitos que estaria já na posse do aparelho celular dessa vítima e, com base nisso, nós identificamos a sua residência e depois uma ossada humana que estava aproximadamente a 250 metros desse local. Representamos, então, solicitamos à Polícia Técnica Científica para que fizesse o confronto de DNA, que confirmou que se tratava aquela ossada humana do Edmar Gustavo, nome social Alícia. E a partir de então, feito o interrogatório desse suspeito, ele confirmou que haveria adquirido o aparelho de outra pessoa, de um amigo, e esse amigo era um traficante ali da região, já conhecido, inclusive que estava monitorado por tornozeleira eletrônica na época dos fatos. Confirmamos então que esse suspeito esteve no local que é da cova rasa, onde foi feita essa cova rasa e depositado o corpo dessa vítima, o que confirmou toda a situação. Quantas pessoas presas? 2 pessoas presas, um comparsa que buscou essa vítima na distribuidora de bebidas anteriormente e auxiliou ele posteriormente na ocultação do cadáver, além do próprio traficante que acreditamos é o executor desse fato. Mariana, é um trabalho de integração, de parceria e que vem gerando resultados excelentes ao estado de Goiás. Nesse caso específico, como é que a Polícia Científica entrou? A mãe da vítima já havia sido encaminhada ao laboratório pela Polícia Civil também, ainda no ano passado, em junho. Então, nós já tínhamos o perfil genético da mãe. E assim que nós fomos oficiados pelo Dr. Fabrício, aqui pela DEIC, nós fizemos a comparação de DNA dessa mãe com a ossada encontrada e tivemos a identificação da Alícia. E um homem morreu em confronto com o batalhão rural da Polícia Militar em Piracanjuba. Tiago Antônio respondia pelo crime de latrocínio e ele confessou ter matado um fazendeiro em 2012.
O latrocida estava em Piracanjuba quando foi abordado pela equipe do Batalhão Rural. Segundo os policiais, Tiago Antônio não respeitou a ordem de parada e atirou contra a polícia. E na manhã de hoje, patrulhamento ali pela zona rural de Piracanjuba, a equipe, um patrulhamento na zona rural, visualizou um indivíduo, uma motocicleta, que ao perceber a presença da equipe, tentou evadir da mesma, foi iniciado um breve acompanhamento. Aí foi tentado realizar a abordagem nesse motociclista, Só que o mesmo aí não respeitou a parada e atirou contra as equipes policiais. As equipes revidaram essa injusta agressão, Houve o confronto armado, o indivíduo foi alvejado, neutralizado. E como o local não tinha cobertura de sinal de telefonia, foi necessário a própria equipe prestar o socorro para o indivíduo, Porém, o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital mais próximo. O criminoso respondia pelo crime de latrocínio consumado. Segundo a polícia, ele foi responsável pela morte do fazendeiro Alaor Elias da Silva no ano de 2012. Ao confessar o crime, Tiago disse à polícia que matou a vítima com vários disparos na cabeça e depois ateou fogo no corpo. Ele indivíduo tem uma extensa ficha criminal, estava tornozelado pelo crime de latrocínio, que o mesmo, ao tentar roubar anos atrás uma propriedade rural, alvejou, deu 2 tiros na cabeça do produtor rural e ateou fogo, E fez o roubo em toda a propriedade, Roubou arma, roubou o cofre da propriedade. No momento do confronto, Tiago usava tornozeleira eletrônica, mas o objeto foi coberto para interromper o sinal. Eles furtam propriedades rurais aí, maquinário, ferramentas e também arma de fogo, Em várias propriedades nessas regiões aí, de Piracanjuba, Cristianópolis, e Bela Vista. Após a ocorrência, a neta do produtor rural que foi morto por ele, há 10 anos atrás, ela ligou e chorando, agradeceu pela ocorrência, avisando que na terra não houve justiça, mas a Polícia Militar fez justiça nessa ocorrência, E o repórter Túlio Isaac Filho conversou com o delegado responsável pelo caso do assassinato do gerente de um restaurante. Aconteceu na última madrugada de quarta, dia 20, lá no Jardim Goiás. 2 suspeitos foram presos e você acompanha os detalhes agora. O que nós podemos trazer de novidades para quem está em casa? Prazer falar contigo. No primeiro dia, já surgiu a suspeita em relação ao Patrick por conta de diversos depoimentos colhidos e de informações captadas ali pelos investigadores, pelo pessoal da Polícia Militar, já no local do fato. E naquela mesma data, equipes do 6º Batalhão localizaram e conduziram o casal, o suposto mandante, Patrick e Atagi, aqui para a Delegacia de Homicídios. Entretanto, naquele primeiro momento, os elementos não eram contundentes o suficiente a embasarem uma prisão em flagrante. Havia ainda uma certa dúvida em relação à autoria. E poucos detalhes aí. Poucos detalhes. Então as equipes ainda estavam fazendo análise de vídeos, procurando melhor o caminho feito antes e depois pelos executores. Então deliberou-se por aprofundar um pouco mais nas investigações, localizar os executores para depois, se fosse o caso, representar-se ou não pela prisão dos então supostos mandantes. Então, na quinta-feira, a imprensa veiculou a imagem desses criminosos aí em toda a mídia e rapidamente a população nos ajudou, como nós já prevíamos, foi uma estratégia nossa mesmo, das Forças de Segurança Pública, vamos expor e não deu outra. Rapidamente o Giro conseguiu capturar o Gabriel, prendemos ele em flagrante, o Evans se antecipou a isso, e com o advogado, valendo-se de um subterfúgio legal, se apresentou, mas o importante é que ambos trouxeram todos os detalhes das circunstâncias e da dinâmica do crime. E ficou aí provado de forma incontestável que eles foram contratados por esse casal a fim de, segundo eles mesmos, na verdade, segundo eles, porque o casal negou qualquer tipo de envolvimento, para darem uma surra na vítima. Era meio que só um susto. É uma surra mesmo. Porque esse negócio de susto não existe. Por isso que a polícia mesmo, a Polícia Civil, tende a um indiciamento por homicídio na condição de que esses mandantes assumiram um risco. Extremamente rápida a forma de agir da Polícia Militar. Com certeza, a partir do momento que nós tivemos informações do homicídio, toda a Polícia Militar na capital foi acionada, as unidades do 6º Batalhão, o Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento da capital e todas as demais unidades, o Giro e as demais tropas especializadas.
nós, a partir daquela informação preliminar do homicídio que aconteceu ali no Jardim Goiás, todas as unidades começaram a empreender diligências para a gente buscar os possíveis autores. Tivemos informações que o Gabriel, que é um conhecido da Polícia Militar, né, tem passagem por roubo, por furto, por porte ilegal de arma de fogo. As equipes de giro conseguiu efetuar a abordagem e a prisão dele. Aconteceu aonde? Ali na Vila Redenção, bem próximo ali ao local do homicídio. Então, a partir dessa abordagem, ele confessou, inicialmente ele resistiu, dizer que participou, mas que tinha visto todo o decorrer do homicídio, mas aí, com a entrevista dos policiais, naquele momento da abordagem, foi possível compreender e entender que ele realmente participou do homicídio, ele estava com a faca. Foi, como o doutor Vinícius mencionou, ele recebeu R$300 para cometer esse crime bárbaro. Inclusive, a pessoa vítima, né, todos os dias ele dava alimento para essa pessoa, então era uma pessoa conhecida, né, da vítima. Então, a Polícia Militar, a partir dessas informações, também, não só o Giro, mas o 6º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável, né, pela operacionalização do serviço naquela região, também empreendeu várias diligências e troca de informações também com o doutor Vinícius aqui da Delegacia de Homicídios, para que a gente pudesse ter sucesso, para que a segurança pública do Estado de Goiás tivesse sucesso na elucidação desse crime grave. Vendo aí o trabalho eficiente da Polícia Goiana. E agora vamos falar de uma notícia boa relacionada à economia de Goiás. A economia goiana cresceu mais de 9% em julho. Os dados divulgados pelo Banco Central apontam que todos os setores cresceram. Destaque para serviços de informação, transporte, indústria, agropecuária e comunicação. Thaís é dona dessa gelateria no setor marista em Goiânia há 2 anos. Ela percebe que Goiás passa por um bom momento econômico. Está num ótimo momento, né? Acredito muito no ramo de alimentação. Quando você faz um produto com qualidade, os clientes realmente voltam. E aumentando esse consumo, aumenta diretamente a questão de mão de obra e renda. No mês de julho, a economia goiana cresceu 9,13%, na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando o maior nível da série histórica, sendo que o resultado nacional foi de apenas 0,66%. Os dados divulgados pelo Banco Central são validados pelo Instituto Mauro Borges. Os principais resultados estão relacionados ao setor de serviços, principalmente aqueles relacionados aos serviços de informação e comunicação, transportes e correio e outros serviços. A indústria também possui um desempenho positivo, né? Principalmente aquela relacionada à metalurgia, à fabricação de produtos químicos e farmacêuticos. A agropecuária também tem um desempenho positivo, principalmente aquele relacionado à soja e à produção de milho. Durante 30 meses, Goiás vem superando a expectativa de cada mês quando se trata em crescimento econômico. O índice divulgado pelo Banco Central mostra que a economia do estado está em ascensão. Prova disso é a abertura de novas empresas, o que gera mais empregos e renda para a população. A gente tem um saldo positivo, né, de empresas, né, abertas, né, no ano. Né, isso é reflexo direto de políticas, né, de atração de empresas, né, para o nosso estado de Goiás. Érica foi contratada pela gelateria da Thaís há cerca de um mês. Animada e motivada com o novo emprego, ela busca crescer na empresa. Pretendo ficar aqui, aproveitar todas as oportunidades que eles me dão e assim crescendo. Tá gostando? Tô, sim, bastante. O governo de Goiás atua diretamente, né, nesse bom resultado, né, seja com políticas públicas de atração de investimento, de empresas, né? Pro Goiás é um exemplo, né? Tem o objetivo de atrair empresas para o nosso estado. A desburocratização dos serviços públicos também é um fator relevante, né, para esse bom desempenho. E olha, eu vou dizer, a gelateria do Toninho é uma delícia. Você viu aí na reportagem, são empresários como esses que têm ideias inovadoras que fazem o mercado goiano crescer. Lembrando que é o seguinte, ou você trabalha por uma ideia sua, ou você vai trabalhar na ideia de alguém, mas em algum lugar você vai estar trabalhando para poder tirar o seu sustento,
Parabéns a todos os envolvidos e com certeza uma ótima notícia para todos os goianos, porque se a economia de Goiás está crescendo, é porque os goianos estão trabalhando. E vamos falar da feira que começou hoje, a Feira Goiás Genética 2023. É um evento realizado pela Associação Goiana dos Criadores de Zebu, juntamente com a Federação da Agricultura de Goiás, que acontece até sexta-feira no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. A expectativa é de receber mais de 4.000 participantes só essa semana. O touro Odin do EV é da raça Nelore Pintado e tem mais de 200 filhos espalhados por vários países da América Latina. Pesando 1.100 quilos e avaliado em cerca de R$300 mil, ele é criado em uma central de inseminação em Uberaba, Minas Gerais, onde o sêmen é recolhido, industrializado e vendido. O criador, Eurico Velasco, afirma que o animal vem sendo trabalhado geneticamente há muito tempo. Ele é um animal que, desde suas 2, 3 gerações para trás ou mais, ele vem sendo melhorado a cada geração que passa. Ele já é um melhorador, com certeza. Nós temos a produção dele com muita qualidade, dando muita produção de carne e com essa beleza maravilhosa que é o exótico da pelagem dessas manchas, dessas características, que é a do Nelore Pintado. A Feira Goiás Genética traz mais de 600 animais de elite a Goiás, de raças como Gir, Nelore e Cindy. Durante o evento, são realizados torneios e leilões, além de palestras e mesas redondas. O presidente da Associação Goiana de Criadores de Zebu, Luciano Bonfim, acredita que o melhoramento genético é fundamental para o sucesso da produção no estado. A gente tem palestras de segunda a sexta-feira, com temas diversos sobre melhoramento genético, sobre mercado, sobre nutrição animal, sobre pastagens. Tem temas diversos que, para ajudar o pecuarista se organizar. Goiás tem o terceiro maior rebanho bovino do país e bateu recorde recentemente, com mais de 24 milhões de cabeças. O estado é também o 5º maior produtor nacional de leite. O secretário de Agricultura de Goiás, Pedro Leonardo Rezende, acredita que a tecnologia tem contribuído para o resultado. O que a gente tem observado é que cada vez mais esse segmento tem investido em tecnologias e o estado de Goiás tem sido palco dos principais eventos de tecnologia voltados à agropecuária. Bom, a gente está falando de agropecuária e você sabe que tem um elemento essencial aí para fazer o agro crescer, mas existe um pouquinho de intensidade nesse elemento, eu estou dizendo do calor. A onda de calor que castiga Goiás acendeu um alerta, ok? Então a saúde das crianças nas escolas é importante, né? Visando aí amenizar os efeitos desse calorão, alguns colégios da rede municipais decidiram desenvolver atividades fora das salas de aula, com muita água para refrescar. A temperatura em Goiânia está lá em cima e a tendência é que suba ainda mais nos próximos dias. Esse tempo afeta diretamente os alunos que precisam ficar horas na escola. Com esse calorão, os centros educacionais aqui da capital fizeram adaptações para amenizar o impacto do clima. O banho de mangueira é uma das alternativas para a criançada se refrescar e, claro, se divertir. Você gosta dessa brincadeira aqui, de ficar na mangueira? Sim, brincando com meus amigos. Aqui é o melhor semeio do mundo. Por quê? Porque tem banho de mangueira. E vocês também acham que é o melhor semeio do mundo? Sim! E essa ideia da mangueira no CEMEI João Paulo I, em Goiânia, surgiu depois que a Secretaria Municipal de Educação enviou recomendações para a criação de atividades que levassem mais conforto às crianças. Essa ideia da mangueira e outras ideias também, como o acesso às frutas, o piquenique com frutas, com sucos, né? Esse diálogo plural, né? Diante de todas essas oscilações climáticas. O apoio dos pais em relação a toda a rotina da criança também que muda, como as roupinhas a serem colocadas para o banho, as toalhas, né? Todas aquelas vestimentas à parte. Então, tudo isso tem sido muito interessante para que a nossa prática ela continue, né?
O momento é cheio de alegria para a garotada e de muito aprendizado. É bem mais que um banho de mangueira, é bem mais que um piquenique com frutas, é eu me posicionar enquanto ser humano e perceber o que realmente está acontecendo com o meio no qual eu habito e pertenço. A coordenadora do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente fala quais os cuidados que os pais precisam ter com os filhos durante essa onda de calor. É sempre importante lembrar de hidratar, tá? Principalmente água, cuidado com o sol, usar protetor solar. Uma boa dica que eu uso para até todos os meus pacientes é o uso de umidificador, pelo menos 6 horas aí no dia. Sempre que a criança estiver mais prostrada, você vê que ela não tem ânimo nem para brincar, ela reclama de fraqueza, os pais podem sempre observar um xixi mais escuro, mais concentrado, esses são sinais de desidratação. E sempre tem que estar atento, se algum desses sinais e sintomas acontecer, tem que levar no pediatra. Enquanto esse tempo quente não passa, a meninada aproveita o banho de mangueira. O calor é grande, mas a diversão e a simpatia dessa galerinha também é. Meu amigo, são atividades que fazem toda a diferença. E claro, se você está vivendo esse calorão, dá para perceber a alegria da criançada depois de ver que a programação melhorou. Vamos saber agora sobre o trabalho dos nossos parlamentares. Quem traz todo o resumo para a gente é a nossa repórter Daniela Mello. Boa noite para você, Dani. Quais as novidades? Boa noite, Guilherme. Excelente noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, aconteceu neste final de semana no município de Itaguaru a Festa da Banana, uma festa ali bastante tradicional do município que contou com desfiles, cavalgada, concurso para escolher a rainha da festa e, claro, uma variedade de comida. Vale lembrar também que Itaguaru tem uma produção farta de banana, a maior do estado de Goiás. O deputado Linneu Olímpio foi aí um dos apoiadores da festividade, que foi representando a casa e falou da importância da festividade para o município. Vamos acompanhar. A função nossa como representante do povo, da cidade, juntamente com o prefeito Fernando, com os nossos vereadores, a primeira-dama Thelma, a gente poder participar, né, com tanto entusiasmo da população e uma festa tão tradicional na cidade, que é a Festa da Banana, porque aqui é o maior produtor de banana do estado. Então isso é a presença do deputado, da Assembleia, do governo, apoiando as ações de cultura, de tradição e também na economia dos municípios. Bom, você acompanhou aí a fala do deputado Linneu Olímpio, mas agora falando aqui da programação normal da casa. Amanhã tem Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Saúde e em horário regimental, às 15 horas, acontece a sessão ordinária, onde os deputados vão estar aí discutindo assuntos de relevância para a sociedade. A qualquer momento eu posso voltar com mais informações. É com você. Obrigado, Daniela. Ficamos então aguardando as atualizações. Tem gente participando aqui conosco pelo YouTube da TV Brasil Central. Então me permitam abraçar todos que estão aqui sempre conosco. Um abraço para o Matheus, que inclusive disse aqui, ó, ouvindo do Novo Horizonte. Um abraço, Novo Horizonte. Você que sempre está conosco, né, Matheus? Ao querido Wilder, alô Wilder, Ribamar Leite está dizendo aqui, boa noite, da capital de Macapá, ligado das notícias do Boa Noite Goiás. Muito obrigado, querido Ribamar, e todos os outros que seguem sempre presentes. Deixa eu falar agora sobre os taxistas, porque, atenção, estão abertas 22 vagas para ocupação rotativa nos estacionamentos de rodoviárias da capital. O processo seletivo é para a ocupação rotativa de vagas dos estacionamentos para táxis. Serão 16 no terminal rodoviário de Goiânia e outras 6 no terminal de Campinas, pelo período de 6 meses. O taxista, o permissionado ali na rodoviária, ele tem a necessidade de estar uniformizado, ele tem a necessidade de ter o cartão do estacionamento, justamente para ele não ter o gasto do estacionamento. Então, para que isso aconteça, ele
precisa participar desse processo seletivo, a gente leva ao conhecimento da administração da rodoviária e aí sim libera aquele permissionado para trabalhar internamente nas duas rodoviárias, né? Para o taxista Francisco, o processo seletivo é uma boa oportunidade pelo grande número de passageiros que possui na rodoviária. Lá tem uma rotatividade muito boa, né? Acho que vale a pena. Para o taxista é bom? É bom, com certeza, é bom. De acordo com o edital disponível no site da Prefeitura, podem concorrer motoristas profissionais e autônomos, pessoas físicas e proprietários de veículos licenciados. Os interessados no processo seletivo devem seguir todos os critérios estabelecidos no edital. A confirmação dos candidatos aptos será no dia 19 de outubro. Aquele permissionado que esteja em dias com o município e com a Secretaria Municipal de Mobilidade, ele pode participar trazendo aí a sua documentação, entregando aqui na nossa secretaria. Tem que ser físico essa documentação, num envelope lacrado, entregar na nossa gerência de transportes, o qual esses envelopes ficarão todos guardados e serão sorteados no dia 10 de outubro. Sobre o processo seletivo, a opinião se divide entre os motoristas. Para o Hamilton, as vagas rotativas não compensam muito. É muito carro lá, muita bagunça, então para mim não serviria. Eu não participarei. O Iron acredita que deveriam liberar mais vagas nas rodoviárias, já que tem muitos passageiros, mas faltam taxistas. Muitas das vezes a gente chega lá de manhã, chega à tarde, tem passageiro e não tem carro. Porque lá só 16 carros, né? Ou tinha que ser mais, ou tinha que fazer como era antes, entendeu? A gente chegava, podia pegar a fila e trabalhar lá, e agora não pode mais. Sem falar nas alterações que vem aí em cima da empresa Uber, o aplicativo de motorista particular, que com certeza vai influenciar aí na vida dos taxistas. Bom, hoje foi um dia de festividades, porque nessa data comemora-se o aniversário do governador de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, e o governador que completa 74 anos, nascido em 1949, anapolino e com certeza com uma trajetória respeitada na política, na medicina e também no meio rural. Nascido em Anápolis em 1949, o libriano Ronaldo Caiado celebra hoje mais um ano de vida. Vindo de uma família com tradição na política em Goiás, é filho de Edenval Ramos Caiado e Maria Xavier Caiado. Médico ortopedista, especializou-se como cirurgião de coluna vertebral em Paris. O seu mestrado foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caiado também é produtor rural. Criou na década de 80 a União Democrática Ruralista, a UDR, entidade que visava defender os interesses dos produtores rurais. Foi deputado federal 5 vezes e uma vez senador da República. Foi candidato à presidência em 1989. Ele é casado com Gracinha Caiado e pai de 4 filhos. No seu segundo mandato, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, hoje tem ótimos números em âmbito nacional. Com 76% de aprovação, é o governador mais bem avaliado do país. Outro ponto que chama a atenção, ele foi o único na história a ser eleito 2 vezes no primeiro turno. Por isso, saímos às ruas da capital para dar aquele que poderia ser o melhor presente para ele, a avaliação da sua gestão feita pelo povo goiano. Eu penso que ele seja uma pessoa íntegra, né? Um médico, né? Então, voltado para as pessoas, né? Uma gestão humana, certo? Então, a avaliação que eu vejo dele é essa, né? Uma pessoa preocupada com o bem-estar do cidadão, né?
Com toda a sua experiência adquirida, o governador consegue se comunicar bem com a juventude que reconhece as mudanças no estado. Um ótimo governador, uma ótima pessoa. Tive a oportunidade de estar em alguns eventos já, juntamente com ele. Admiro a gestão, a participação dele para fazer Goiás um estado cada vez melhor, tanto na educação, na saúde, no agronegócio. Eu estou sempre por dentro das notícias, das matérias, e são sempre notícias positivas nesse sentido. Por ser médico e conhecer as necessidades que a população precisa, ele sempre teve a saúde como prioridade. E depois de 4 anos e 9 meses de gestão, o estado avançou com a construção das policlínicas, hospitais novos, uma grande estrutura para vencer a Covid, e isso é lembrado pelo povo. Você vê que nós somos bem cuidados, né? Em Goiás, e também tem a parte de segurança também, né? A segurança também é excelente, excelente. Apaixonado por Goiás, Ronaldo Ramos Caiado faz tudo o que pode para ver o seu estado em primeiro lugar. E a população goiana não poderia ter sentimento diferente a uma pessoa que tanto fez por Goiás. E é claro que o feliz aniversário não poderia ficar de fora. Parabéns, governador, saúde aí, prosperidade, né, para os próximos pleitos, e que seja abençoado por Deus, né? Tudo de bom. Parabéns. Um feliz aniversário, uma vida longa e próspera, e que continue sendo nosso governador aí por vários anos. Muitos anos de vida, muita saúde, que Deus te ilumine muito. E nesse clima de festas, nos despedimos aqui. O Boa Noite Goiás retorna amanhã nesse mesmo horário e a gente te espera. Um forte abraço e até lá. Tchau!